7h47, uma farmacêutica e estudante da Universidade de Brasília desenvolveu uma pesquisa sobre o comportamento dos familiares e dos cuidadores dos idosos que sofrem de Alzheimer e outras demências. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui hoje a autora da pesquisa, Aline Foller. Bom dia, Aline. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Na verdade, isso aí é o seu trabalho de mestrado, né? Isso. Você já terminou esse mestrado? Já. Terminou. E o que fala esse estudo, Aline? Então, a gente queria conhecer melhor o dia a dia desses familiares que cuidam de pessoas com demências e outras com demência e doença de Alzheimer, né? E aí, com isso, a gente viu que realmente é uma doença que afeta toda a família e a pessoa que cuida de maneira muito especial, não só a pessoa que está doente, mas as pessoas que estão em volta também, né? E na verdade, como a gente colocou aqui, essa atenção especial, esse carinho, esse afeto, esses sentimentos, eles fazem diferença para as pessoas que estão passando por essa doença? Fazem. Na verdade, o que a gente viu e o que é importante destacar mesmo é que a atenção ela não deve ser só dada ao doente, Sim. mas à família como um todo e principalmente a pessoa que cuida, porque essa pessoa estando preparada e estando emocionalmente estruturada para lidar com esse doente, isso vai se refletir na maneira como a doença vai progredir para ele, né? Entendi. E qual seria a atenção, né? Ou a capacitação, ou os cuidados mesmo que essas pessoas que estão ao redor do doente precisam? Então, tem tanto a questão da capacitação para o cuidado, questões práticas mesmo, do que fazer, em quais situações, porque esse doente ele fica dependente do cuidado de terceiros. Então, tem essas questões práticas e tem a questão do suporte emocional mesmo, né? Para essa pessoa que tem o familiar com essa doença que tem características tão peculiares, né? E quais são essas características? Vamos relembrar um pouco aqui. Então, o esquecimento, o déficit de memória é o mais clássico, né? O que a gente conhece. Está esquecido, hoje em dia, é Alzheimer, né? Mas tem outras coisas que acontecem também, as mudanças de comportamento, essa pessoa passa a não conseguir lidar bem com o dinheiro, de repente a fazer dívidas, né? E para de reconhecer algumas pessoas. Então, não é só a questão do esquecimento, às vezes a linguagem, a fala pode ficar comprometida, né? Fazer algumas coisas, às vezes uma mulher que é muito vaidosa começa a perder essa vaidade. Então, é uma série de características onde o esquecimento é o mais comum, o mais conhecido, né? E o familiar ou a pessoa que está ao lado desse doente, no caso, ao perceber algum indício, né, dessas características, o que essa pessoa deve fazer? Procurar o serviço de saúde. O neurologista, né, que trata, é isso? O geriatra é um bom médico para lidar com isso, né? É o que a gente indica, porque ele que vai fazer uma avaliação completa desse idoso, né? Que normalmente é quem é acometido por essas demências. Então, ele é o médico que vai conseguir fazer essa avaliação completa e aí, se houver necessidade, outras avaliações vão ser pedidas, né? Existe uma faixa etária onde a idade costuma aparecer com mais frequência? A partir dos 65 anos é realmente onde ocorre a maior prevalência, que a gente chama, né, a maior frequência dessa doença. Mas em casos que a gente chama da doença familiar, ela pode ocorrer antes dos 60 anos, Doença familiar, no caso, seria o que você fala? Seria a que tem aquele componente genético. Hereditário. E, né? de fato, a doença de Alzheimer, ela tem essa questão da hereditariedade? Ela tem, já bem estabelecida, né? É a minoria dos casos, tá? Isso que é importante dizer, mas ela tem esse componente estabelecido. Na verdade, embora seja um nome relativamente recente, é uma doença que já atinge a população há muitos anos, né? As pessoas chamavam de esclerose, né? Ficou caduco. É a mesma coisa. Hoje em dia a gente chama isso de doença de Alzheimer ou de outras demências, né? É porque a doença de Alzheimer é a demência mais comum, realmente, e a mais famosa, né? Então, realmente, a gente diz primeiro, é diagnosticado que a pessoa tem uma síndrome demencial, para depois se tentar traçar pelas características clínicas que ela apresenta, qual que é o tipo de demência, onde o Alzheimer é o mais comum. Uma vez que o processo já esteja instalado, existe cura? Não, hoje em dia não existe cura. Por isso que realmente o importante é o foco dessa pesquisa, né, que é mostrar que, às vezes, sim, existem medicamentos para amenizar o quadro, mas que realmente a abordagem da família e
fornecer para esse doente um ambiente, né, em que ele seja bem cuidado e um suporte emocional para a família é o mais importante hoje em dia. E daí a gente destaca uma abordagem multidisciplinar, né, não só centrada no médico, como em outros profissionais da saúde, é muito importante para fornecer esse cuidado integral para esse paciente. Com certeza, até porque para o familiar deve ser muito doloroso também, né? Você vê uma pessoa que muitas vezes era ativa, né? Era o suporte ali da família, de repente passar por esse processo, né? Isso foi uma coisa que foi vista nessa pesquisa também, nas falas dos familiares, o impacto emocional negativo da doença, né? Apesar de ter nuances positivas também, a questão da gratificação da pessoa em cuidar do familiar que está doente. Tá bom, Aline, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Viu? E a seguir, pai reencontra filho depois de 11 anos com a ajuda de sites de relacionamento. Agora são 7 horas e 53 minutos, voltamos daqui a pouco.